O milionário defende a mendiga negra quando os corajosos se arrependem do bullying. Gabriel caminhava em seu mundinho de luxo, cercado de marcas famosas e carros esportivos, sempre com um sorriso cativante. Mas no fundo sentia um vazio que o dinheiro não preenchia. Era como estar rodeado de pessoas numa festa, mas sentir essa solidão apertada no coração. Um dia, cansado dessa vida superficial, decidiu descer para o centro da cidade, onde as coisas eram bem diferentes. O contraste era gritante. O cheiro de comida de rua misturava-se com a fumaça dos escapamentos, e a desigualdade era quase palpável. Enquanto andava, algo o chamou a atenção. Um grupo de garotos rindo e cuspindo palavras cruéis na direção de uma mulher. Nia. Uma mulher. Negra, com roupas esfarrapadas, encostada em uma parede. Sua história parecendo invisível aos olhos indiferentes de quem passava. Gabriel hesitou. Um frio na barriga o paralisou. O que ele tinha a ver com aquilo? Mas algo profundo o empurrou para frente. Sem pensar, gritou para os jovens: "Saia fora! Deixem ela em paz!" O grupo se virou ofendido. O ar ficou denso e a tensão aumentou. As palavras se transformaram em gritos e logo a situação evoluiu para um confronto físico. Gabriel se viu lutando, não só contra aqueles jovens, mas com as convicções que sempre teve. Ele percebeu que sempre olhou para as pessoas em situação de rua com desdém, como se fossem invisíveis. Mas Nia não era invisível. Enquanto os socos e empurrões aconteciam, ele escutou um lampejo de resistência na voz dela. "Eu não preciso disso!" No meio da confusão, Nia surpreendeu Gabriel com um relato breve, mas revelador. Ela era mais do que apresentava ao mundo. Tinha uma história, um passado, um traço em comum com a infância de Gabriel, que ele jamais esperara conectar. Ambos tinham vivido algo sombrio, algo que os marcara para sempre. Mesmo sem saber os detalhes, essa conexão estranha queimava entre eles. Como uma chama acesa, a luta acabou. E com ela, as máscaras foram caindo. Amigos de Gabriel estavam agora contra ele, e a pressão se acumulava. Ele já não era apenas um milionário, mas um homem que se tornara alvo. Nia, com segredos que poderiam arruinar sua imagem, estava ao seu lado. Mas era ela quem agora tinha vantagem. E de alguma forma, uma parte dele se sentia aliviada. Ele queria protegê-la, não apenas pela luta, mas pela vida que ela representava. Mas decidir isso significava arriscar tudo. No ápice da tensão, Gabriel sentiu o celular vibrar em seu bolso. Um telefonema. A voz do outro lado era ameaçadora. "Eu tenho informações sobre Nia, e você também vai se dar mal." O mundo que ele conhecia estava prestes a desmoronar. A adrenalina subiu. No momento em que ele ponderava entre salvar sua própria carreira ou proteger Nia, outra pergunta se insinua em sua mente. Seria possível escapar de tudo isso e ainda encontrar um caminho que o levasse ao amor e à vulnerabilidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Gabriel estava paralisado, o coração disparado. A pressão do telefone aumentava, mas havia algo mais pesado no ar. Algo que não conseguia identificar. Nia olhava para ele,
seus olhos refletindo uma mistura de medo e esperança. O silêncio se arrastava, quebrado apenas pelo sussurro frenético do seu celular. Ele respirou fundo, tentando se concentrar. A voz do outro lado da linha soava gélida. Eu sei o que você fez. As palavras foram como um soco no estômago. O que exatamente ele havia feito? O que aquele desconhecido sabia? Perguntas se aglomeravam em sua mente enquanto seus amigos, agora hostis e confusos, observavam a cena a poucos passos de distância. Gabriel, Nia interrompeu o ciclone de pensamentos. Precisamos sair daqui, agora! Havia uma urgência na voz dela, que o tirou do transe. Eles começaram a andar, mas cada passo era pesado, como se o chão estivesse grudando seus pés. O grupo que rira antes agora se dispersava, mas as palavras ainda reverberavam. Milionário se mete com o sem-teto. Mal sabe ele. Gabriel sentia um nó na garganta. Ele queria perguntar a Nia sobre seu passado, mas o tempo estava escasso. A gente precisa achar um lugar seguro, disse, tentando parecer firme. Ela concordou, mas os olhos dela traziam um peso que ele não conseguia decifrar. Então, o imprevisto aconteceu. Um carro preto parou abruptamente à sua frente. As portas se abriram e duas figuras saíram. Uma delas antes familiar. Era Beatriz, sua assistente. Mas havia algo de errado. Seu olhar estava mais do que preocupado. Estava aterrorizado. Gabriel, você precisa vir comigo! Ela gritou, enquanto olhava por cima do ombro, como se estivesse fugindo de algo. É sobre sua família. Sua mãe está envolvida em algo que pode destruir tudo. Você precisa entender. O mundo parou. Nia olhou para ele, os olhos arregalados em choque. Sua mãe? O que você sabe sobre ela? A voz dela tremia, mas havia uma determinação que parecia cortar a confusão que cercava Gabriel. Não agora, Nia! Precisamos ir! Ele sentiu a mão dela apertando a sua. Um contato que freneticamente o trazia de volta à realidade. Beatriz, ainda agitada, gesticulava na direção do carro. Mas a tensão no ar estava quase insuportável. Nia pareceu mudar. Por que não me contou? O que mais você esconde de mim? A voz dela estava carregada de dor e o desespero ameaçava transbordar. Gabriel olhou de Beatriz para Nia, sentindo a pressão de ambos os lados. Ele queria protegê-las, mas algo precisava ser revelado. Nada que possa mudar quem eu sou agora. Mas a sinceridade de Nia o atingiu como um relâmpago. Ele estava escondendo uma parte vital de sua vida dela. As palavras reverberavam em sua mente. O que mais estava escondido? Ele se obrigou a olhar Nia nos olhos, absorvendo a vulnerabilidade dela. Mas o tempo estava acabando. Os dois precisam ir agora, Beatriz insistiu, puxando-o. Mas então Nia fez algo inesperado. Com um gesto rápido, segurou o braço de Beatriz. Espere! Você mencionou sua mãe? A verdade! Quem é ela realmente, Gabriel? O que você não me contou? O silêncio foi ensurdecedor. Gabriel sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. Ele sabia que precisava responder, mas em sua mente um vendaval de segredos estava prestes a emergir. E com isso, o mundo que ele conhecia poderia desabar. A pressão subia, enquanto cada respiração garantia que ele estava à beira de uma revelação devastadora. E, de repente, nitidamente, se deu conta de que proteger Nia poderia custar mais do que ele estava preparado para perder. Gabriel sentiu o peso das palavras de Nia pendendo no ar como uma espada.
Ele se virou para Beatriz, a confusão dançando em sua mente. Antes que pudesse se decidir, o mundo ao redor deles explodiu em um turbilhão de gritos e sirenes. Um carro da polícia encostou bruscamente, as luzes piscando em vermelho e azul. E a tensão explodiu. Ele sabia que não havia muito tempo. "Precisamos fugir!" gritou Beatriz, puxando pelo braço. Mas Nia estava paralisada, seu olhar uma combinação de choque e desespero. Gabriel queria dizer algo, mas cada palavra parecia escapar dele. Ele olhou para Nia, a frustração e a urgência misturando-se dentro dele. "O que mais você esconde de mim?" "Gabriel?" A pergunta dela cortou como uma faca. Ele queria explicar, mas as palavras não saíam. O tempo estava se esgotando e, de repente, as portas do carro se abriram e 4 policiais desceram, olhando furiosamente para eles. "Ali!" um deles gritou, apontando para o grupo. Foi então que a realidade caiu como um peso imenso. Aqueles garotos que antes riam agora estavam paralisados, seus rostos se transformando em máscaras de medo. Gabriel se inclinou para Nia, tentando proteger seu olhar enquanto a tensão no ar era palpável. "Vá!" Beatriz puxou-o novamente, mas Nia se manteve firme, plantada como uma rocha. Gabriel desesperou-se. Ele precisava decididamente salvar Nia, mas ao mesmo tempo, sua família e o que estava acontecendo com sua mãe assombrava sua mente. "Havia algo que não sabia sobre você, Nia", começou ele, mas a frase ficou presa em sua garganta. Um dos policiais avançou. "Vocês estão todos presos! O que está acontecendo aqui?" Ele parecia tão nervoso quanto eles, a multidão ao redor deles. Sussurrava, os olhares se dividindo entre preocupação e curiosidade. E então, a reviravolta monumental aconteceu. Do meio da multidão, uma mulher surgiu. Uma mulher que Gabriel nunca imaginaria ver ali. Sua mãe. Com uma expressão de desespero, ela gritou: "Gabriel, não! Você não sabe a verdade!" O choque percorreu a espinha de Gabriel como um raio. Ele mal reconheceu a mulher que tinha visto poucos dias atrás. Aquela mesma que lhe dissera para ficar longe dos problemas. "No que você está se metendo? A gente não pode ter essas pessoas perto de nós." A raiva dela era evidente, mas havia algo mais. Um medo profundo que Gabriel nunca tinha visto. Nia olhou de Gabriel para a mulher, desespero substituindo a confusão. Em seu rosto! "Você é a mãe dele?" perguntou incredulamente. O olhar de Nia era intenso, como se estivesse tentando decifrar um mistério. E ele se virou, sentindo uma mistura de vergonha e desespero. Mas o que sua mãe disse a seguir fez seu coração parar. "Ela é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Nia, você precisa correr. Eles estão atrás de você." O mundo ao redor deles desapareceu enquanto ele processava aquelas palavras. A verdade estava se revelando. Mas isso não era tudo. Nia tinha um passado, um que se entrelaçava com o seu, e a revelação de que sua mãe sabia sobre isso transformou o pânico em um turbilhão emocional. Gabriel sabia que precisava escolher um lado. Sua mãe ou Nia, a mulher que ele havia tentado proteger. Ele estava à beira de um colapso quando, na confusão, o celular dele vibrou novamente. Agora a tela exibia uma mensagem. "É hora de ver a verdade. Você não pode escapar do que você é." "Gabriel!" Nia gritou, e o olhar dela era uma mistura de terror e determinação. "Não podemos perder tempo. Confie em mim." Uma sirene soou mais perto e tudo parecia escuridão. Ele olhou para sua mãe
e depois para Nia. O peso da escolha o aprisionava. O que significava a verdade? O que estava por vir? A pressa crescia e ele sabia que, mais crucial do que qualquer escolha que fizesse, era o entendimento de que o passado não poderia ser ignorado. Ele precisava decidir para onde ir e, mais importante, em quem confiar. Gabriel estava paralisado, o coração disparado. A pressão do telefone aumentava, mas havia algo mais pesado no ar, algo que não conseguia identificar. Nia olhava para ele, seus olhos refletindo uma mistura de medo e esperança. O silêncio se arrastava, quebrado apenas pelo sussurro frenético do seu celular. Gabriel! Nia interrompeu. Precisamos sair daqui, agora! A urgência na voz dela o tirou do transe. Eles começaram a andar, mas cada passo era pesado, como se o chão estivesse grudando em seus pés. O grupo que rirera antes agora se dispersava, mas as palavras ainda reverberavam. Milionário se mete como sem teto. Mal sabe ele o nó na garganta de Gabriel apertava a cada instante. Quando ele se virou para Nia, um carro preto apareceu do nada, parando abruptamente. As portas se abriram e duas figuras saíram. Uma delas era Beatriz, sua assistente. Mas havia algo de errado em seu semblante. Seu olhar estava gelado, mais do que preocupado. Gabriel, você precisa vir comigo! Beatriz gritou, olhando por cima do ombro, como se estivesse fugindo de algo terrível. É sobre sua família. Sua mãe está envolvida em algo que pode destruir tudo. Aquelas palavras despedaçaram o mundo de Gabriel. O choque percorreu sua espinha e ele mal reconheceu a mulher que tinha visto poucos dias antes. Nia olhou para ele, seus olhos arregalados. Sua mãe? O que você sabe sobre ela? Não agora, Nia. Precisamos ir. Ele segurou a mão dela, sentindo a conexão entre eles, mas o desespero de Beatriz o trazia à realidade. Vamos! De repente, a pressão do momento ficou insuportável. Nia parou, seu olhar transbordando emoção. Por que não me contou? O que mais você esconde de mim? Antes que pudesse responder, a multidão ao redor se desfez em uma cacofonia de gritos e sirenes. Ali, um policial gritou, apontando para eles, e a realidade desmoronou em uma fração de segundo. A confusão estava concentrada em torno deles, até que, do meio da multidão, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe. Com o rosto pálido e os olhos cheios de pânico, ela gritou: Gabriel, não! Você não sabe a verdade! Havia um silêncio aterrador. Todos os olhos se voltaram para ela, e o que ela disse fez seu coração parar. Nia, você precisa correr! Eles estão atrás de você! Os olhos de Nia se fixaram na mãe de Gabriel, seus traços mudando rapidamente de desconfiança para compreensão. Você sabe quem eu sou. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, e então a reviravolta aconteceu. A mãe de Gabriel olhou para Nia com um misto de tristeza e desespero. Eu fiz um acordo. Você não deveria estar aqui. Eu não sabia que você era realmente a filha dela. Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Nia se encolheu, como se tivesse ouvido um tiro. O que você está dizendo? Então você sabe quem é o pai dela. A mãe de Gabriel revelou. Ele está atrás de nós, querendo acabar com sua vida, Nia. O que eu fiz para protegê-lo foi um erro, e agora ele está buscando vingança. As sirenes se aproximavam, e o pânico crescia.
Nia encarou Gabriel como se finalmente tivesse entendido. Você sabia? Essa ligação entre nós é real? Seu pai tem algo a ver com isso? Eu não sabia, Gabriel gritou, a agonia em sua voz misturando-se com a urgência. Eu jamais soube! No meio daquela confusão, um novo choque desviou a atenção deles. Um homem apareceu, um rosto que Gabriel não reconheceu, mas que exibia uma malícia que o deixava arrepiado. Ele se aproximou, seu olhar perigoso fixado em Nia. Acabou, garota. Você não pode fugir do que é. E quando ele se virou para Gabriel, a verdade ecoou. E você menos ainda. A verdade está mais perto do que você pensa, Gabriel. Vamos descobrir juntos, shall we? O caos tomou conta quando o homem fez um gesto. E o mundo ao redor deles parecia desmoronar. O que estava por vir? Gabriel sentiu que a revelação estava apenas começando. E as consequências destruiriam tudo o que pensara saber. O que realmente significava essa verdade? E, acima de tudo, quem ele realmente era. Gabriel estava atordoado, sua mente girando como um furacão. Ele não conseguia desviar o olhar da figura familiar, sua mãe, que sempre tentara proteger mais. Do que a própria vida parecia agora parte de um pesadelo. O homem com semblante ameaçador se aproximava e os olhares de Nia e Beatriz eram de desespero. Você não sabe o que está fazendo, Gabriel. Sua mãe gritou, a voz trêmula, como se cada palavra fosse um grito de socorro. A verdade é muito mais perigosa do que pode imaginar. Que verdade? Nia disparou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Se você tem algo a dizer, diga agora. Mas o homem parecia se divertir. Ele se inclinou, um sorriso cruel no rosto. A verdade, minha querida, é que nem tudo o que parece é. Gabriel é muito mais especial do que ele mesmo sabe. E você também. Gabriel sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu em um sussurro, mas seu tumulto interno explodiu como um vulcão. Você e Nia, vocês têm uma conexão que nenhuma de vocês entende. Algo que vai muito além do que suas mães imaginam. Nia balançou a cabeça, aparentemente confusa. Isso não faz sentido. O que você está insinuando? Insinuando? Estou apenas revelando a verdade. Ele se virou para Gabriel, os olhos brilhando com malícia. Você realmente acha que ter dinheiro e poder o torna seguro? Bem, adivinha, a verdade está vindo à tona e você não pode fugir. Nia abanou a cabeça. Ela estava à beira de um colapso. Gabriel, do que ele está falando? O que ele sabe sobre nós? Neste momento, uma sombra cobriu o sol. Um segundo carro, mais de uma van, parou abruptamente ao lado. Mais figuras saíram e Gabriel reconheceu alguns deles. Eram aqueles meninos que o haviam atacado anteriormente, mas agora estavam acompanhados de figuras mais imponentes. Havia um acordo, o homem disse com um tom de desdém. Agora tudo está desmoronando. Ele gesticulou para a van, onde havia uma porta aberta. Daquele veículo, figuras se destacaram em roupas escuras, com expressões fechadas. Gabriel virou-se para sua mãe. O que você fez? O que está acontecendo? A pressão em seu peito crescia, como se toda a verdade estivesse prestes a ser esmagada, sob o peso de revelações proibidas. Eu pensei que estava protegendo você! Sua mãe gritou, a voz cheia de angústia. Eu nunca quis que você se envolvesse em toda essa bagunça. E agora? Agora você está cercada. O homem riu e naquele riso havia um desprezo profundo. A sua realidade está desmoronando, Gabriel. E a verdade sobre sua mãe e todo o seu dinheiro, você vai descobrir que a vida que você conheceu é uma mentira. E nesse momento, o mundo ao redor parecia parar.
A multidão estava em silêncio, os olhares fixos dos quatro. Gabriel olhou para Nia, e então, como um golpe inesperado, veio uma gritaria da multidão. "Por aí!" gritou uma voz, e imediatamente as sirenes se intensificaram. A polícia estava a poucos passos deles. As mãos de Gabriel estavam trêmulas enquanto ele observava a van cheia de homens se dirigir para eles. A tensão estava insuportável e, em um ato de desespero, sua mãe se virou para Gabriel, lágrimas correndo em seu rosto. "Por favor, a verdade precisa ser contada, mas não agora, não aqui. Vá, vá!" Com um movimento rápido e inesperado, ela empurrou Nia na direção oposta e deu um passo à frente, como se estivesse cavando sua própria sepultura. "Don't!" gritou Nia, mas foi tarde demais. Um dos homens agarrou sua mãe antes que ela pudesse falar mais. Os olhos de Gabriel estavam arregalados. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia estar se desmoronando tão rápido? Em meio ao caos, as palavras que sua mãe disse ressoaram em sua mente. A verdade precisa ser contada! O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob essa superfície cintilante de luxo que parecia fácil e segura? Mas antes que pudesse se mover, Nia segurou seu braço, um olhar determinado nos olhos. "Precisamos ir, Gabriel! Agora!" E enquanto ela o puxava para longe do tumulto, seu coração despedaçado, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem ele realmente era? A incerteza aumentava, e no horizonte, uma sombra se aproximava, mais escura e mais ameaçadora do que qualquer uma que já conhecera. Gabriel sentia as mãos de Nia tremendo ao segurá-las. O caos ao redor deles era uma orquestra de gritos e sirenes, mas só conseguia pensar no rosto da mãe. O pânico estampado na expressão dela. "Precisamos ir!" Nia insistiu, puxando-o, e ele hesitou. As palavras do homem ecoavam na sua mente, criando um eco de confusão. A verdade precisa ser contada. O que era essa verdade? Nia parecia um farol em meio à escuridão. "Vamos!" disse, olhando para os policiais que se aproximavam. E com um último olhar nostálgico para a figura de sua mãe, ele se deixou levar. Corriam, evitando a multidão que se espalhava em desespero. Gabriel podia ouvir murmúrios. Os rostos pálidos das pessoas observavam com horror o que se desenrolava. "Olha lá! É o milionário!" alguém gritou. Ele sentiu o peso de cada olhar, como se suas falhas estivessem sendo expostas. A vergonha o envolvia, mas não podia parar agora. Enquanto corriam, seu celular vibrou novamente no bolso. Uma nova mensagem. Ele hesitou, mas a necessidade de respostas o fez parar. "Cuidado, eles vêm! Você não está seguro!" Quase como um aviso direto dele mesmo. Gabriel olhou para Nia e as sombras cresciam atrás deles. "Precisamos de um lugar para nos esconder", ele disse, a adrenalina jorrando. O restaurante na esquina, uma opção. Havia uma porta dos fundos que costumava usar. Com um gesto decidido, ele puxou Nia em direção a ela. A porta se fechou atrás deles com um estrondo, abafando os gritos do lado de fora. As luzes do lugar piscavam e a cozinha estava vazia. Ele respirou fundo. O cheiro de temperos misturados o fez lembrar de um tempo mais simples. "O que está acontecendo, Gabriel?" Nia perguntou, a urgência em sua voz tremendo de emoção.
O que sua mãe sabe? O que ele quis dizer sobre a verdade? Ele se riu. Os olhos dela carregavam perguntas que cortavam como facas. Eu não sei, começou. Mas uma batida na porta interrompeu. O coração dele disparou. Eles já descobriram onde estamos. Nós precisamos sair. Nia olhou ao redor, angústia crescente em seu olhar. Ouvi algo sobre o que sua mãe disse. Nesse momento, a porta se abriu com um golpe. Um homem desconhecido entrou, seu sorriso era frio como aço. Eis que encontramos os dois. Ele olhou para Nia com desprezo. Apenas uma questão de tempo, Gabriel. Você não pode proteger cada um. Não pode salvar o mundo. Gabriel se posicionou à frente de Nia, sentindo as palavras pesarem. O que você quer? Perguntou. A voz firme, mesmo com medo enredando. O que eu quero? Arqueou uma sobrancelha. Quero que você saiba que o que está em jogo é maior do que você imagina. Ele fez uma pausa, o olhar taçando entre eles. Nia, você realmente não sabe? Sobre sua mãe e sobre você? As palavras pareciam balas. Gabriel olhou rapidamente para Nia. Mas o rosto dela era um livro de confusão. O que ele está dizendo? Nia sussurrou. A máscara de determinação que sempre teve agora era uma fachada prestes a ruir. Eu sei quem você é, Nia, o homem começou. Sua voz suave, quase sedutora. Você não é apenas uma sem-teto. Você é uma herdeira! Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Herdeira? Do quê? A voz de Nia estava tensa, mas a compaixão substituía a confusão. Sim, disse o homem, um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto. Uma herdeira de um legado que sua mãe tentou esconder e que muitos estão dispostos a matar para ter em suas mãos. Venha comigo e eu te conto toda a verdade que você merece saber. As peças começaram a se encaixar de forma perversa na mente de Gabriel. Isso não pode ser verdade! Ele balançou a cabeça, as memórias de Nia e sua luta ecoando em sua mente. Por que não me contou? Nia! Ela parecia desmoronar, os olhos cheios de mágoa e medo. Eu não sabia, minha mãe sempre disse que nosso passado era perigoso. E por isso você deveria ter ficado longe, o homem interrompeu. Mas você está no centro deste colapso e nenhum de vocês consegue ver. O turbilhão de emoções encheu o espaço. Nia olhou para Gabriel. A dor em seu olhar parecia romper o pouco que sobrou de confiança. Você tem que me dar uma chance, Gabriel. Eu não sou o que pensei que era. Ele estava prestes a falar, mas o homem deu um passo à frente, quase triunfante. Digamos que a verdade irá juntá-los de uma forma que jamais imaginaram, ou separá-los para sempre. Nesse momento, o verdadeiro desafio pairava no ar. Ninguém sabia que caminho seguir. Gabriel sentia a necessidade de entender, mas as ligações do passado estavam se entrelaçando de forma inesperada. E naquelas palavras, uma nova realidade começou a surgir, enquanto o caos do mundo exterior martelava a porta. O que a verdade significava? E o que aconteceria se eles a ignorassem? Gabriel estava atordoado, sua mente girando como um furacão. Ele não conseguia desviar o olhar da figura familiar, sua mãe. A mulher que sempre tentara proteger mais do que a própria vida parecia agora parte de um pesadelo. O homem com um semblante ameaçador se aproximava, e os olhares de Nia e Beatriz eram de desespero. Você não sabe o que está fazendo, Gabriel. Sua mãe gritou, a voz trêmula, como se cada palavra fosse um grito de socorro. A verdade é muito mais perigosa do que pode imaginar. Que verdade? Nia disparou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Se você tem algo a dizer, diga agora. Mas o homem parecia se divertir. Ele se inclinou,
um sorriso cruel no rosto. A verdade, minha querida, é que nem tudo que parece é. Gabriel é muito mais especial do que ele mesmo sabe. E você também. Gabriel sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu em um sussurro, mas seu tumulto interno explodiu como um vulcão. Você e Nia, vocês têm uma conexão que nenhuma de vocês entende. Algo que vai muito além do que suas mães imaginam. Nia balançou a cabeça, aparentemente confusa. Isso não faz sentido. O que você está insinuando? Insinuando? Estou apenas revelando a verdade. Ele se virou para Gabriel, os olhos brilhando com malícia. Você realmente acha que ter dinheiro e poder o torna seguro? Bem, adivinha? A verdade está vindo à tona e você não pode fugir. Nia abanou a cabeça. Ela estava à beira de um colapso. Gabriel, do que ele está falando? O que ele sabe sobre nós? Neste momento, uma sombra cobriu o sol. Um segundo carro, mais de uma van, parou abruptamente ao lado. Mais figuras saíram e Gabriel reconheceu alguns deles. Eram aqueles meninos que o haviam atacado anteriormente. Mas agora estavam acompanhados de figuras mais imponentes. Havia um acordo, o homem disse, com um tom de desdém. Agora tudo está desmoronando. Ele gesticulou para a van, onde havia uma porta aberta. Daquele veículo, figuras se destacaram em roupas escuras, com expressões fechadas. Gabriel virou-se para sua mãe. O que você fez? O que está acontecendo? A pressão em seu peito crescia, como se toda a verdade estivesse prestes a ser esmagada sob o peso de revelações proibidas. Eu pensei que estava protegendo você, sua mãe gritou, a voz cheia de angústia. Eu nunca quis que você se envolvesse em toda essa bagunça. E agora você está cercada. O homem riu, e naquele riso havia um desprezo profundo. A sua realidade está desmoronando. Gabriel, e a verdade sobre sua mãe e todo o seu dinheiro? Você vai descobrir que a vida que você conheceu é uma mentira. E nesse momento, o mundo ao seu redor parecia parar. A multidão estava em silêncio, os olhares fixos nos quatro. Gabriel olhou para Nia e então, como um golpe inesperado, veio uma gritaria da multidão. Por aí! Gritou uma voz, e imediatamente as sirenes se intensificaram. A polícia estava a poucos passos deles. As mãos de Gabriel estavam trêmulas enquanto ele observava a van cheia de homens se dirigir para eles. A tensão estava insuportável e, em um ato de desespero, sua mãe se virou para Gabriel, lágrimas correndo em seu rosto. Por favor, a verdade precisa ser contada. Mas não agora! Não aqui! Vá! Com um movimento rápido e inesperado, ela empurrou Nia na direção oposta e deu um passo à frente, como se estivesse cavando sua própria sepultura. Don't! Gritou Nia. Mas foi tarde demais. Um dos homens agarrou sua mãe antes que ela pudesse falar mais. Os olhos de Gabriel estavam arregalados. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia estar se desmoronando tão rápido? Em meio ao caos, as palavras que sua mãe disse ressoaram em sua mente. A verdade precisa ser contada. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob essa superfície cintilante, de luxo que parecia fácil e segura? Mas antes que pudesse se mover, Nia segurou seu braço, um olhar determinado nos olhos. Precisamos ir, Gabriel. Agora! E enquanto ela o puxava para longe do tumulto, seu coração despedaçado, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem ele realmente era? A incerteza aumentava e no horizonte uma sombra se aproximava, mais escura e mais ameaçadora do que qualquer uma que já conhecera. De repente,
Um estrondo cortou o ar. A porta dos fundos se abriu de uma vez e uma figura vestida de preto entrou. Os olhos eram frios e a expressão inabalável deixava claro que tudo o que vinha a seguir seria devastador. Sem aviso, ele levantou uma arma e, no mesmo instante, um tiro ecoou pela cozinha. Gabriel congelou. O mundo ao seu redor se despedaçou em 1000 pedaços. O grito de Nia se misturou ao barulho ensurdecedor. E tudo ficou em câmera lenta. O que acabou de acontecer? Um segundo atrás, eles estavam lutando pela verdade. E agora? Agora tudo parecia ter mudado. Quando o eco do tiro finalmente silenciou, um pingo de sangue escorreu pelo chão. A figura caída era sua mãe. O choque tomou conta do ambiente. Nia gritou, as mãos cobertas com o que restou de sua inocência. O homem da van sorriu triunfante. Enquanto a polícia se aproximava rapidamente. Isso era o que você pediu, Gabriel. A verdade se revela de formas que você nunca imaginou. Ele riu de forma cruel. Os rostos mirados na sua direção se tornavam borrões. Ele lembrou da sensação de proteger sua mãe, de como tudo parecia ter sentido. Agora, tudo se desmoronara. Ele precisava escolher entre fugir ou enfrentar a cruel realidade à sua frente. Mas uma única certeza o martelava. A verdade era mais sombria do que o dinheiro poderia comprar. E havia um preço a pagar. Gabriel estava atordoado, sua mente girando como um furacão. Ele não conseguia desviar o olhar da figura familiar, sua mãe. A mulher que sempre tentara proteger parecia agora parte de um pesadelo. O homem com um semblante ameaçador avançava, e os olhares de Nia e Beatriz eram de desespero. Você não sabe o que está fazendo, Gabriel! Gritou sua mãe, a voz trêmula, como se cada palavra fosse um grito de socorro. A verdade é muito mais perigosa do que pode imaginar. Que verdade? Nia disparou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Se você tem algo a dizer, diga agora. Mas o homem parecia se divertir, inclinando-se um pouco mais. A verdade, minha querida, é que nem tudo o que parece é. Gabriel é muito mais especial do que ele mesmo sabe. E você também. Gabriel sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu em um sussurro e naquele momento tudo parecia possível. Você e Nia têm uma conexão que vocês não entendem. Algo que vai muito além do que suas mães imaginam. Nia balançou a cabeça, confusa. Isso não faz sentido. O que você está insinuando? Insinuando? Estou apenas revelando a verdade. Ele se virou para Gabriel, os olhos brilhando com malícia. Você realmente acha que ter dinheiro e poder o torna seguro? Bem, adivinha. A verdade está vindo à tona e você não pode fugir. Um carro preto parou do lado de fora e Gabriel sentiu um nó na garganta. O que mais você sabe? Eu sei de tudo, Gabriel. O homem sorriu e seus dentes brancos brilharam. E a verdade que você tanto teme não é apenas sobre sua mãe. Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de policiais entrou. Os gritos se misturavam à sirene. A tensão na sala era palpável. A figura que Gabriel menos esperava apareceu. Seu pai, que ele pensava estar fora do país. Mas ali estava ele, imponente e cheio de autoritarismo. Pare tudo! Seu pai gritou, e o mundo pareceu ficar em silêncio. Os olhares foram de sua mãe, a mãe de Nia, e então a este novo intruso. Você não tem ideia do que está se metendo, Gabriel. Eu não entendo nada. Gabriel se virou confuso. Como você está aqui?
Foi tudo planejado, respondeu seu pai, a expressão grave. A verdade não é apenas sobre você, mas sobre Nia também. Ela é parte de um legado que vai muito além de qualquer um de nós. Nia olhou para Gabriel. A dor em seus olhos quase o fez desmoronar. O que você está dizendo? Naquele momento, um estrondo ecoou, e a figura que agrediu sua mãe apareceu em um canto da sala, rindo. Vocês acham que vou escapar? A verdade vai vir à tona, e vocês não podem protegê-la. Um dos policiais gritou: inversão! Todo mundo no chão! E antes que pudesse perceber, um helicóptero parecia sobrevoar o lugar. O homem com a arma gritou: ninguém se mexe! Enquanto Nia e sua mãe estavam do lado dele, Gabriel sentia a adrenalina jorrar. Ele queria gritar, queria entender, mas tudo girava em sua cabeça. Gabriel chamou sua mãe, e pela primeira vez ele viu a fragilidade dela. Você precisa ouvir. Aquela figura não é apenas um inimigo. É parte de algo maior que está prestes a se revelar. Você e Nia têm mais em comum do que imaginam. Uma onda de choque percorreu o salão. Os murmúrios estavam crescendo. A tensão era insuportável. O que você quer dizer? Perguntou Nia, a voz cheia de desespero. O homem sorria. A verdade, querida, é que você não é apenas uma sem-teto. Você é herdeira de um legado que sua família escondeu. Então, segundos depois, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer. Rachaduras surgiram e um buraco se abriu, derrubando todos no chão. Ninguém estava preparado para o que aconteceu a seguir. Quando as pedras voaram e a poeira subiu, Gabriel ouviu um grito. Era de Nia! Ele olhou em volta e viu que não poderia protegê-la. Os rostos que antes lhe semblavam familiares agora eram traidores. Quem poderia ser de verdade? Ele tinha que decidir. Mas o que havia acabado de acontecer mudaria tudo. E no horizonte, uma sombra se aproximava, mais escura e ameaçadora do que qualquer uma que já conhecera. O que mais estava por vir? O chão começava a tremer, as rachaduras se espalhavam e Gabriel, paralisado, sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. O homem com a arma olhava triunfante, um sorriso vitorioso em seu rosto. O caos dominava e não havia mais tempo. Do canto da sala, um grito cortou o ar. Era Nia. Gabriel, cuidado! Sua voz era um misto de pânico e urgência. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de terror. Ele girou a cabeça para ver e o horror tomou conta de sua mente. Um segundo homem, diferente, mais musculoso, estava atrás dele, pronto para atacar. Agora! Gritou Nia, puxando-o com toda a força. Gabriel mal teve tempo de reagir. Fugiram por um corredor estreito, as batidas de seus corações ecoando em seus ouvidos. O barulho da multidão crescia lá fora, mas não havia tempo para olhar para trás. Cada passo que davam era um risco, cada segundo uma eternidade. Numa esquina, o medo subiu pela espinha de Gabriel. Ele se virou rapidamente e viu a mãe de Nia sendo arrastada, uma figura familiar bem no meio do tumulto. Uma dor imensa se formou em sua garganta. O que aquela mulher teria a ver com tudo isso? Nia! Gritou Gabriel, parando abruptamente. Mas os olhos da jovem estavam fixos na mãe, o desespero reverberando no olhar. Vamos, ela vai estar bem, insistiu. Mas Gabriel sentia que algo muito mais profundo estava em jogo. Ele não entendia. A multidão ao redor estava em pânico. A polícia começava a cercar o lugar, mas as luzes do prédio da frente ofuscavam a visão. A turbulência e os gritantes sirenes cercavam seu entendimento como as ondas de um mar revolto. Tudo girava,
Então, do nada, um terceiro homem entrou, e para Gabriel o mundo parou. Ele o reconheceu. Era Carlos, um amigo de infância, aquele que sempre esteve do lado dele, agora vestido com uma expressão fria. Carlos! Perguntou, incrédulo. O que você está fazendo aqui? Já chega, Gabriel! Carlos gritou, seu rosto carregando uma mistura de raiva e dor. Você não entende, não consegue ver o quanto esses jogos de poder estão arruinando tudo ao nosso redor. A confusão ficou ainda mais profunda. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A pressão em seu peito aumentava. Então Carlos apontou para Nia. Ela é parte disso. Você realmente não sabe? Você estava tão distraído com seu dinheiro e status que não percebeu que as vidas das pessoas que ama estão em risco. Gabriel sentiu o sangue congelar. Nia, o que ele está dizendo? Ele virou para ela. Uma parte dele queria acreditar que não era verdade, mas a dor de Carlos era real. Você sabia algo sobre isso? O que mais não me contou? Os olhos de Nia brilharam com lágrimas. Eu não sabia tudo. Não até agora. Ele está certo. Eu só queria me proteger. Neste instante, a revelação cortou mais profundo do que qualquer ferida. Ela queria se proteger, mas de quem? A conexão entre eles agora parecia uma armadilha. E então, no auge do caos, a figura que estava no chão se levantou. A mãe de Gabriel. As mãos dela estavam sujas, mas os olhos estavam cheios de uma determinação feroz. Não, não, não! A verdade não pode vir à tona assim! Berrava. Você tem que confiar em mim, Gabriel. Um novo choque percorreu a sala como um trovão. Todos os olhares se voltaram para ela. O que você está escondendo? Nia disse, seu olhar queimando. Eu fiz o que precisava ser feito, gritou sua mãe, agora se colocando entre Gabriel e Carlos. Se você não souber a verdade, todos vocês correm grave perigo. E Nia, nós temos que protegê-la a qualquer custo. Proteger Nia? Você está disposta a sacrificar nossos laços, nossa vida, por uma mentira? A arma? O sorriso já não existia mais. Chegou a hora! Todos vocês vão descobrir a verdade. Gabriel sentiu o chão tremer novamente, mas desta vez não era só seu mundo. Uma explosão. As paredes se estilhaçaram ao redor deles. Os vidros estouraram e tudo ficou em chamas. O que estava acontecendo? A verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada em uma tempestade de caos e destruição. Enquanto a fumaça invadia o ar, a única coisa que Gabriel conseguia pensar era: as coisas nunca seriam as mesmas. Agora, a realidade misturava-se com o desespero e com uma nova maré de segredos que ameaçava consumir não só Nia, mas a todos. Ele precisava escolher. E o dilema nunca foi tão claro. O que significava a verdade? E como os laços de amor e amizade seriam moldados nesse incêndio imenso? No meio da confusão, uma pergunta pulsava. Quem realmente poderia confiar? Gabriel estava em pé, paralisado na cena de destruição ao seu redor. Sua mente girava em meio à fumaça e ao som de gritos. Nia estava ao seu lado, os olhos cheios de terror, enquanto observava sua mãe sendo arrastada pelos capangas do homem que aparentemente controlava tudo. O tempo parecia estar escorrendo entre seus dedos. A sala estava em caos. As luzes penduradas balançavam como se fossem testemunhas da batalha que se desenrolava. A adrenalina pulsava nas veias de Gabriel, saudável e angustiante ao mesmo tempo. Ele precisava fazer algo. Precisava saber a verdade. Com um movimento rápido, girou-se para Nia. Nós temos que sair daqui. Para onde vamos?
Eu não sei, Gabriel, olha, eles... Nia hesitou, começando a chorar. Eles estão se aproximando. Não podemos deixá-los nos pegar. No calor do momento, ele não podia deixar os sentimentos dominá-lo. O potencial para tudo se perder fazia seu coração doer. Ele segurou o rosto dela em suas mãos. Nia, precisamos ser rápidos e inteligentes. Prepare-se! O homem que havia disparado a arma agora estava numa posição vantajosa. Seu olhar desprezível fixo em cada movimento deles. Você acha que pode fugir? A vida de vocês dois está nas minhas mãos. A verdade sempre encontra um jeito de sair, mais cedo ou mais tarde. No entulho da sua mentira, desafiou Gabriel, o peito inflado de raiva. Nós não vamos permitir que você vença. Sem mais palavras, eles correram para a saída, evitando as sombras que se moviam em seu encalço. O corredor estava cheio de detritos, mas eles não podiam parar. Os ecos da confusão aumentavam atrás deles, mas só havia uma coisa em sua mente: salvar uns aos outros. Nia puxou-o para uma saída lateral. Eles não podiam correr para frente. Não agora. O brilho da luz do dia os envolveu, mas a liberdade parecia distante. A cidade vibrava lá fora, mas um som estrondoso fez Gabriel parar. O coração disparado. As portas do prédio explodiam e então teve uma ideia súbita. A van é nossa única chance! Eles correram até a van que estava estacionada um pouco mais à frente. O motorista estava em pânico. Sua expressão mostrava a urgência da situação. Subam! Rápido! Com um salto, eles entraram e o motorista acelerou. O vento batia no rosto de Gabriel, enquanto olhava para Nia. Uma rede de alívio começava a se formar entre eles. Mas a tensão ainda se esfuaçava atrás deles. As sirenes da polícia se aproximavam. E ele sabia que nada estava acabado. Precisamos falar, Nia, sobre a verdade, sobre quem somos, disse Gabriel, a voz trêmula, mas firme. Eu não sei o que sou mais, Gabriel. Eu pensei que conhecia a minha vida. O que mais está acontecendo? A voz dela tremia. O choque era palpável e ele sentiu que a vulnerabilidade poderia levar a um novo entendimento. Eu não sei tudo, mas posso te prometer que não vai ser fácil. Naquele momento, a van fez uma curva brusca e a cidade se desdobrou à sua frente. Twitters de pessoas tentando entender o que havia acontecido. A confusão e a tristeza se mesclavam na atmosfera. Tem mais coisas que ainda precisamos descobrir. E se houver um jeito de descobrir quem somos, precisamos fazer isso inteiros, juntos. Nia olhou dos olhos dele. Havia um brilho estranho ali. Uma mistura de determinação e vulnerabilidade que o atraía. Estamos juntos nessa, ela disse, o coração pulsando ainda mais. E assim, enquanto a van se afastava e a tensão diminuía. Lentamente! Não havia um final real, mas sim um novo começo. E assim, novo e indefinido, o destino se apresentava diante deles. Antes de encerrarmos, preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nunca fique de fora das novidades. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final tumultuado. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história intensa e cheia de emoções. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar,
porque apoiando o canal, você se torna parte fundamental dessa jornada.